Talvez, galera, um dos textos mais gritantes da Bíblia e que traria a maior notoriedade à pessoa que não conhece as Escrituras é exatamente esse texto aqui, quando Jesus está expulsando demônios, né? E no mundo de hoje, que as pessoas vivem pela razão apenas, e elas não têm culpa de viver pela razão, elas não têm culpa de viver pela ciência, elas não têm culpa de não acreditar na Bíblia, porque o próprio Deus não revelou-se a essas pessoas. Por isso que Jesus categoricamente disse: os que são nascidos da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então, são opostos os nascimentos. Então, a pessoa nasceu, ela não teve conhecimento de Deus, ainda não teve iluminação da Bíblia sobre a mente dela. Ela é carne. Ela só tem como se inclinar para quê? Para a razão, para a ciência, para as coisas da carne, para as obras terrenas, para as obras desse pó aqui. Mas quando você nasce do Espírito, você tem a possibilidade de se inclinar, de crer nas coisas do Espírito, porque é o Espírito Santo que está fazendo essa mudança. Então, só para você entender, quando a pessoa não crê, não é porque às vezes ela não quer crer, é exatamente porque não lhe foi concedido o brilho de Deus aos seus olhos para que ela viesse a crer. E esse brilho só vai acontecer por meio da pregação verdadeira da palavra, por meio daqueles que são escolhidos de Deus para enviar a mensagem, né? Porque esses são os mensageiros de Cristo, esses são o que receberam de Deus o poder verdadeiro. No mundo de hoje nós temos muitas vozes, nós temos muitas pessoas falando ao mesmo tempo, nós temos muitos pregadores que suas pregações são totalmente fora do contexto bíblico, né? Sua pregação e sua atuação, né? Porque se atuam errado, eles não podem pregar o certo, porque o certo seria contraditório às suas atitudes, né? Então, por isso que muitas igrejas você não tem pregação, às vezes, você tem mais o quê? Pregação de textos que abordem assuntos financeiros, abordem exatamente aquilo que o pastor quer que você caia naquela armadilha, né? É uma armadilha? Sim, é uma armadilha. São mercenários. E Jesus bem falou dos mercenários que eles não têm cuidado da ovelha, né? Quando vem o perigo, quando vem o lobo, eles não protegem a ovelha, eles fogem. Entende? E Jesus Cristo não, ele tem cuidado, ele dá a vida pelas ovelhas. Ou seja, há uma diferença muito gritante entre quem é pastor e quem é mercenário, né? Então, galera, esse texto da Bíblia de Lucas 11 e Lucas 13:10 também, Lucas sendo médico, quando você lê Lucas 13:10, Lucas médico na sua profissão humana, o cara diz que uma mulher encurvada há 18 anos tinha um espírito de enfermidade. Olha que coisa gritante. Como é que um médico vai assumir, um médico formado em medicina ali na época, vai acreditar num espírito que causa uma enfermidade? Ou seja, ele, além de ser um médico humano, ele agora descobre coisas espirituais por meio da Bíblia. E ele não tem medo de dizer que aquele problema daquela mulher, narrado por Jesus, era uma mulher que estava encurvada por um espírito de enfermidade, e o próprio Jesus disse: não convinha soltar nessa prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás há 18 anos mantinha presa. Esse texto de Lucas, o Lucas ele está explanando coisas espirituais muito interessantes, porque ele extrai esse texto de Mateus, né? Porque Lucas não foi discípulo de Jesus, ele foi um médico que acompanhava Paulo em algumas de suas viagens missionárias, né? Foi um apóstolo. E era um homem eloquente, né? Então, seria você que é eloquente hoje em dia, você que é inteligente, você que é advogado, você seria um Lucas naquela época. Só que um Lucas transformado pelo Espírito Santo, capaz de dizer coisas além da razão, tá? Só para vocês terem a ideia gritante. Então, Jesus estava expulsando o demônio e os fariseus, hipocritamente, dizendo que Jesus estava expulsando por meio de Beelzebul, né? Ou seja, eles não tinham como confrontar o acontecimento, o fato que eles estavam presenciando, né? Então eles confrontavam com o quê? Com aquilo que eles queriam, difamando Jesus, né? E Jesus fala assim: se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Ou seja, por acaso o diabo vai colocar
alguém da parte dele para lutar contra ele mesmo, sabe? É praticamente o que se entende aqui nesse texto, mas pode ter coisa a mais aqui. Se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem expulsarão os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente vos é chegado o reino de Deus. Olha que mensagem maravilhosa que Jesus está dando aqui. Que se ele está começando uma obra, isso você pode raciocinar aí, ver que eu estou pregando certo. Se ele está começando uma obra no mundo espiritual, se ele está expulsando o demônio, é porque chegou o reino de Deus. Era o reino de Deus tão falado na Bíblia. É um reino diferente que Jesus está iniciando aqui, porque ninguém expulsava demônio, não havia um nome acima de todo nome, como é o nome de Jesus. Na outra pregação que eu fiz nesse canal, eu falo sobre os filmes, né? Só para fazer recapitulando aqui o assunto, eu falo sobre nos filmes de terror sempre se expulsa o demônio por palavras, aquelas palavras doidas lá em latim, né? E pátria, espírito, espírito santo, e nunca é no nome de Jesus. Ou seja, o próprio filme ele não tem uma pregação no nome de Jesus. É perigoso pregar o nome de Jesus porque é tudo que o diabo não quer. Então os filmes não pregam o nome de Jesus. Eles pregam Padre, Filho, Espírito Santo. Expulsa o demônio em nome de Maria, não vai sair. Ou o demônio vai fingir que saiu para poder você fazer uma graça, mas não vai sair, porque o que se expulsa é pelo nome de Jesus. É o nome que está acima de todo nome, né, pelo qual todo joelho se dobra, menos o de Deus. Né? Como Paulo disse, quando todas as coisas foram sujeitas aos pés de Jesus, aos pés do Filho, isso exclui o Pai, né? Fazendo uma diferença entre o pai e o filho. Ou seja, o filho é Deus, mas é o Deus Filho. Porque senão seria muito hipócrita Jesus dizer, o pai que está no céu é maior do que eu. Né? Então, o pai e o filho são mesma essência, né? Mesma santidade, mesmo tempo de eternidade, mas não são a mesma pessoa. Tudo eles têm em comum um com o outro, tudo. O amor, todas as coisas. Sendo que o pai é maior do que ele. Então, voltando aqui, a questão do filme também, que muitas vezes o filme exalta mais o diabo do que a Deus. E ainda induz as crianças a usarem uma provocação aos espíritos. Foi isso que eu falei na outra mensagem, que é perigoso, né? As crianças fazendo aquele jogo de copinho, é como se o filme te desse uma mensagem. E o filme, o cara que faz o filme, ele é um diretor, ele arquiteta um plano. Ele sabe que as crianças vão tentar fazer isso. Porque criança é rebeldia, né? E quantas crianças não vão na onda da outra? Então o filme acaba prejudicando, realmente prejudicando a mente das crianças. Aí você tem criança que tem medo de escuro, quer dizer, o Satanás só aparece no escuro. Eu estou pregando aqui no escuro, né? Que eu gosto de ficar vendo minha mão aqui. O diabo não aparece de dia, não. Cara, para Deus, escuro e claro é a mesma coisa. Deus está no mais profundo, escuro, denso, e também está no claro. Ele está em todas as coisas. Ele sabe tudo, nada. Ele não deixaria de proteger você por conta do escuro. Mas o filme sempre traz a questão do escuro e que as crianças morrem de medo de fantasmas à noite, né? Eu tô com medo aqui também, mas olha que absurdo. Cristão com medo de fantasma, já pensou? Então, gente, mas se eu expulso o demônio pelo Deus de Deus, certamente vos é chegado o reino de Deus. Chegou o reino de Deus. E aí Jesus começa a tratar questões aqui. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vence-o e tira-lhe toda a sua armadura em quem confiava e reparte seus despojos. Aí ele começa a falar, quem não é comigo é contra mim, quem comigo não junto espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso e não achando, diz, tornarei para minha casa de onde sair. E chegando, acha a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Cara, quando você lê isso para uma pessoa que não conhece a Bíblia, muitas palavras da Bíblia, você começa a ler para elas e fala assim, o que você entendeu disso aqui? Cara, é impressionante como a mente da pessoa não consegue raciocinar sobre algo tão simples para nós cristãos. Faça o teste, lê esse texto para uma pessoa e depois você pergunta. Esse texto de Lucas 13:10, de 13:10 ao 16,
que fala da mulher encurvada. Você vai perceber que as pessoas não fazem ideia do que você está dizendo. É. Simplesmente o que é fácil, porque é dom de Deus, o que é prático para você, para elas não fazem sentido algum, sabe? Eu lembro que quando eu não era cristão, eu não conhecia nenhum desses pastores que tinha, Malafaia, esses caras que pregavam na época, né? O Malafaia tá meio perdido na política aí, mas pregou muito, me ajudou muito nas suas pregações e sou muito grato. Que volte à sanidade e pare de apoiar Bolsonaro, porque já tá ficando chato se puxar saquismo. Mas deixando isso para lá, é, é muito estranho que eu não conhecia esses caras, né? E Bispo Macedo, essa galera toda eu não conhecia, porque meu canal ficava só na Globo, eu não assistia a esses caras. Então, quando eu comecei na igreja, esses caras já tinham anos de televisão, de pregação, e eu não conhecia os caras. Tipo, que para mim não existiam. É surreal isso, porque eles estavam todo o tempo lá, só que em outro canal. Então, aqui, galera, quando o espírito imundo ele sai do homem, o que é o espírito imundo? Demônios. Ele não encontra repouso. Jesus está revelando coisas espirituais que só a Bíblia revela. Você não encontra isso em nenhum livro, tá? E quem crê na Bíblia tem que crer em toda a Bíblia. Tem muitas religiões que usam partes da Bíblia, mas a sua própria característica litúrgica, ela é totalmente o oposto do que a Bíblia condena. Necromancia, consultar os mortos em detrimento dos vivos, que é a arte do espiritismo. A Bíblia condena, mas eles praticam. O problema é deles, não quero saber. Mas eu não vou praticar, porque é um ensinamento totalmente oposto, né? Então, a gente aceita o que eles acreditam, né? Porque ninguém pode ser forçado a acreditar em nada, que é Deus que revela, Deus que dá brilho aos olhos, né? Deus que revela as coisas por meio do seu Espírito e por meio da pregação da palavra. Mas olha que texto gritando, quando o Espírito mundo tem saído do homem, né? Anda por lugares secos buscando repouso, não achando, diz, tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando, habitam ali. O último estado desse homem é pior do que o primeiro. Jesus está falando, ele está falando de natureza humana e da ação do mal na vida das pessoas, porque chegou o reino de Deus. Ele só está falando isso, gente, porque o nome dele agora dá condições de você enfrentar isso, certo? O nome de Jesus, Jesus está revelando isso, e logo depois, quando ele morre, o nome dele se torna um nome acima de todo nome, e ele deixa como herança para os discípulos, ó, em meu nome expulsarão demônios, tal. E algumas coisas, se beber de alguma coisa mortífera, não sobrevirá mal algum. Aí a pessoa fala assim, não vou beber veneno. A Bíblia diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não é bem assim como você está imaginando, gente. Um exemplo de beber uma coisa mortífera. Você foi induzido a beber uma coisa mortífera. Um exemplo, quando Paulo é picado por uma serpente maligna. E o veneno, naquela época de cobra, não tinha aí o Butantan aí para tá dando a vacina no cara, né? Imagina o tamanho da seringa da época. Devia ser feito com tronco de madeira. Mas não tinha vacina, cara. E as pessoas esperavam Paulo morrer, né? Que Paulo estava como prisioneiro de um barco. O barco afundou, Paulo já estava revelando que o barco ia afundar, que ninguém devia pular do barco, mas que Deus ia guardar eles. E os próprios... E tudo aconteceu conforme Paulo disse. E quando ele chega num lugar, a pessoa fala assim, esse cara deve ser 7-1 mesmo, cara. Porque o cara sobreviveu ao naufrágio, né? E alguns soldados queriam matar os prisioneiros, que era um hábito da época. E não mataram o soldado que guardava Paulo, tinha um respeito pelo Paulo, porque tinha um temor, via que ele era um homem de Deus. Estava só na missão de conduzi-lo até o julgamento, né? E quando ele atirou um feixe de lenha no fogo, o que aconteceu? Uma serpente picou ele. Nossa! Imagina que Paulo não ficou. Imagina, o Paulo é um homem de Deus, ele sabia que tinha uma missão de Deus, ele sabia de tudo que Deus, se Deus quisesse o levar através de uma picada de serpente, ele estava com Deus. Morrer é lucro, viver é Cristo, morrer é lucro. Mas ele sabia que tinha uma missão. E não acontece nada com ele, cara. Ele bebe uma coisa mortífera, ou seja, o veneno é colocado na corrente sanguínea dele por meio de uma serpente. Literalmente, ele acabou bebendo o veneno, um copo de veneno, sem querer, né?
e não aconteceu nada. É. Por quê? Porque Deus tem poder sobre todas as coisas, cara. Entende? Então, a Bíblia está mostrando uma coisa e você está interpretando de uma forma diferente. Então, o que aconteceu? Muita gente falava naquele lugar, aí esse cara deve ser pilantra mesmo, porque a justiça não o deixa viver. Mesmo ele sobrevivendo numa frase, a justiça que não a deixa viver era um Deus que eles tinham na mente deles, que supostamente fazia justiça, né, no mundo, né? É uma coisa da ideia deles, é uma crença deles. Como todo mundo tem crenças antes de conhecer a Cristo, tem muitas mitologias. Aí, cara, quantas vezes eu botei semente de romã na carteira, nunca ganhei. Tô duro até hoje. Eu tinha que ter plantado uma árvore de romã dentro da minha carteira, porque não dá dinheiro nenhum, cara. Pular sete ondas. E que, cara, não, sabe, superstições que o ser humano tem, criadas por ele mesmo, sabe? Que não dá em nada. Mas que às vezes acontece uma coisa na vida, a pessoa prospera e a pessoa alega aquela questão a isso, né? Então, né, se o cara não prosperar no outro ano, ele vai pular as ondas lá no Havaí, né? Vai ser levado pelas ondas. Então, galera, não tem. E o que acontece? Ali, quando as pessoas viram que Paulo não tinha morrido, começaram a achar que o cara já era um deus, né? Já começaram a achar que ele já era alguém especial. E isso sempre acontece, né? E então você percebe, esse texto é gritante no aspecto de que se fala de coisas espirituais, que muitas vezes você está pregando para a pessoa, e quando a pessoa começa a olhar o texto bíblico, nesse sentido aqui que eu estou falando, muita gente cria interesse pela Bíblia. É exatamente por isso que a gente prega, porque a pregação causa um interesse em descobrir. A Bíblia diz que se buscar de conhecimento como o ouro e a prata, encontrará o conhecimento de Deus, e esse conhecimento será agradável à sua alma, será suave à sua alma. Porque ele reserva, está lá em Provérbios 2:7, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e é um escudo para os que caminham na sinceridade. Ou seja, quando você passa pelas portas de uma igreja, se você não for sincero, cara, infelizmente você está enganando a si mesmo. O cara vai. Olha só, existe algumas coisas aqui em aspecto de sinceridade, olha só. Às vezes o cara vai para a igreja para arrumar mulher, às vezes o cara vai para arrumar emprego. Isso tudo não é insinceridade. São esperanças de que Deus lhe ajude devido às muitas tribulações que temos na vida, nas aflições que Jesus mesmo disse que nós teríamos aqui nesse mundo. Então é natural que o homem busque a Deus por alguma necessidade, né? O que não é natural é o homem buscar a Deus hipocritamente, ou seja, eu vou fazer parte de um corpo de Cristo porque eu quero alguma coisa nisso. Isso daí, a verdadeira sabedoria vai ficar oculta para você. E tem gente que passa anos e anos na igreja vivendo dessa forma insincera, né? Ele não consegue levar as coisas de Deus a sério. E isso, sabe qual é o problema disso? Para Deus nenhum, somente para a pessoa, porque ela vai perder só o tempo de vida dela ali. Muitas pessoas vão ser abençoadas com coisas espirituais, vão sentir a presença de Deus, vão receber conhecimento que vai ser bom para a vida delas, e enquanto elas vão perder a vida delas toda sem ganhar nada, entendeu? Então, o prejuízo espiritual é muito grande, porque o tempo que outras pessoas estão ganhando, elas estão perdendo, né? Então, esse texto, cara, ele é gritante porque ele fala de Jesus como sendo mais valente do que o diabo. Ou seja, olha a confiança que você tem quando você tem Deus. E na outra mensagem eu tinha falado sobre o livro aí do Bispo Macedo aí que ele tinha pregado, que tinha colocado Exu, Caboclos e Heresias, e Guias, sei lá. Que são livros que mostram coisas que tem na Umbanda, né, tal, os feitiços, para que serve. Cara, para que o crente quer saber para que serve algo? Para quê? Sabe? Nem para orar naquele sentido você precisa, tá? Porque no mundo espiritual, você está orando por uma pessoa, muitas vezes você não sabe o que está acontecendo naquela vida, mas que você está rogando o nome de Jesus e que no mundo espiritual você sabe tudo daquela vida. Você mesmo não precisa saber, né? Em nenhum momento da Bíblia diz que você precisa saber pelo que você vai orar. A Bíblia diz para orar. Então a pessoa vem para receber uma oração. E a pessoa fala assim:
ora pelos meus negócios. Tudo bem. Aí o pastor fala assim: qual é o seu negócio? Se você perguntar, e a pessoa fala assim: eu sou dono de um motel lá na Vida Brasil. Com certeza eu não vou orar para que o motel prospere, né? Mas a gente pode orar no sentido de que Deus abençoe aquela vida, independente do que ela tenha, sabe? Para que, porque Deus abençoa na vida dela, abrindo o entendimento dela, o Espírito Santo faz o resto. Não tem necessidade da gente ficar tão preocupado com essas coisas. Então, o que que a gente vai fazer? A gente ora pela pessoa, pela família da pessoa, pelo sentimento que ela está ali, né? Pela coisa que ela está passando, sem tocar nos assuntos que ela tem. Porque, tipo assim, o pastor está orando por uma pessoa e descobre que a pessoa é dona de um boteco. Aí começa já o preconceito. Não, o que está fazendo mal à sua vida é isso aqui. Cara, a decisão de vida é de cada pessoa, sabe? São decisões pessoais, são decisões pessoais. Elas têm que tomar a sua própria decisão. Você não pode tomar decisão por elas, até porque você não pode arcar com prejuízos na vida dos outros. Então, quando você ora pela pessoa, independente do que a pessoa é, sabe? Deus tem uma forma de trabalhar na vida de cada um. Se a igreja aprendesse isso, cara, a igreja teria muita gente homossexual dentro da igreja. Não seriam destratados, seriam desrespeitados. A única coisa que a pessoa que está no erro impede dela fazer a obra de Deus. Isso impede. Porque ela tá ali de frente já é uma coisa diferente, porque você está lidando com questões espirituais. E você precisa ser espiritual para lidar. Entende? Porque tem igrejas que o bicho pega. Tem igrejas que é tranquilo. Que Deus não permite que aconteça nada espiritual ali. Entende? Porque ele mesmo vai neutralizando tudo. E tem igrejas que Deus usa pessoas mesmo no critério de expulsar demônios e pessoas endemoniadas rolam por debaixo da cadeira. Eu vi isso quando eu era pequeno. Uma mulher de vermelho entrou dentro da igreja, rapaz, a mulher tinha quase uns 2 metros e tinha uma velhinha isso lá em Morro Agudo, lá no Cacuia. Essa velhinha sempre, ela vendia picolé, ela sempre me levava para a igreja. Aí, quando ela me dava o picolé, eu olhava pra boca dela assim, ela tinha uma pereba na boca, né? Aí eu ficava com medo de chupar o picolé, sempre procurava o picolé que tava no fundo do isopor, né? Porque eu ficava com medo dela ter experimentado o picolé e passar aquela boqueira pra mim, né? Aí eu ficava lá na igrejinha lá e uma vez surgiu uma mulher com 2 metros de altura, uma mulher com salto alto, sabe, bonita, morena. E, rapaz, o pastor era. Eu acho que botaram o mestre dos magos como o pastor da igreja. Mas, rapaz, deu um trabalho. Aquela mulher rodava pra lá e quase que jogou o pastor pela janela. E foi um rebuliço. Acabou quem venceu? O mestre dos magos venceu. O Vingador não ganhou, não, filho. O mestre dos magos ganhou, cara. A mulher ficou liberta. E, e depois eu vi essa mulher, o semblante dela era totalmente diferente. Totalmente diferente depois que que foi expulso o demônio dela. A mulher gritava, passava, rolava por debaixo das cadeiras, aqueles bancos de madeira, jogava tudo pro alto. Fez cara, brincadeira não. A igreja estava tudo organizado. Quando ela chegou, a igreja virou um inferno, cara. Ela bagunçou tudo e até panela tinha naquela igreja. Ventilador de teto deve ter caído. Eu não sei, só sei que eu lembro de uma imagem da igreja toda bagunçada. E o mestre dos magos pulando para cima dela, botando a mão na cabeça e a mulher gritando em várias vozes. Há um tempo atrás, o Fantástico, eu não consegui achar isso nunca no YouTube, mas o Fantástico levou uma mulher que ela falava com várias tonalidades de voz. Essa mulher estava endemoniada, eu não sabia, achava que não era. Uma mulher, eu lembro, eu não sei se era uma mulher gordinha, branca, ela estava possuída mesmo. E os cientistas falavam que não tinha como ela fazer aquelas tonalidades de voz toda. Ela fazia voz de neném, era uns 14 ou 18 vozes diferentes, voz grossa, voz fina, voz, sabe, que o registro vocal, para quem canta, sabe que não tem possibilidade da pessoa imitar isso. Aí tu chega no demoniado da Universal, ele tá fazendo a voz comum, né, cara? Eu vou te pegar. Sabe? Cara, eu fico olhando assim, meu Deus do céu, cara. Até o demônio é fake nesse século XXI, cara. Um monte de demônio de 1,99 comprado na rua da alfândega. Cara,
piada, cara. É uma palhaçada. Realmente é uma palhaçada. E nós temos tanta coisa importante. Esse texto que eu li para vocês aqui é uma coisa tão importante, cara. São coisas tão espiritual. E a gente tem uma igreja no século XXI totalmente assim, entregue a essas bobeiras. Pessoas que literalmente devem ganhar dinheiro. Até o dia que o demônio pular na sua vida, ô infeliz, você que está fazendo isso. O dia que o demônio pular dentro de você, aí você vai ver que não valeu os R$ 150, não valeu nem por uma miséria. Aí você vai ver o que é. Aí o pastor da tua igreja também, que não é pastor, vai levar uma coça de arrepiar os cabelos, porque o último que deu uma coça na Bíblia lá, pegou 3 ou mais caras lá e eles foram pelados. Você vai sair pelado, pastor, da igreja. Você, seus obreiros malucos, vão sair pelados da igreja com tanta pancada vocês vão levar do demoniado. Porque é isso que acontece quando exorcistas ambulantes tentam fazer alguma coisa e ficam nessa brincadeira, né? Não brinque com as coisas de Deus, que se tem horrenda coisa cair na mão de Deus. Se você cair na mão do diabo, ainda tem Deus para te socorrer, mas se tu cair na mão de Deus, nem o diabo te socorre, cara. Infelizmente, o diabo não vai ter como te socorrer, se ele quisesse te socorrer, né? Ele vai estar na plateia comendo pipoca, tomando guaraná e esperando você se lascar. Então, gente, tem tanta coisa boa na Bíblia que desperta a curiosidade, né? Hoje em dia ninguém mais evangeliza, né? Até porque tá todo mundo com medo do coronavírus, realmente. Eu falei sobre a questão do coronavírus, eu sempre falei, gente, igreja é lugar de muita gente idosa, tem muita gente idosa. E é lugar fechado, faz as igrejas abertas, gente, faz isolamento, distanciamento social, abre as igrejas. Eu não gosto de igreja de 4 paredes fechadas. Com ar-condicionado piora tudo, né? E faz a igreja aberta, gente. Às vezes você não precisa fazer parede, não. Bota ali uma levanta umas colunas, bota as telhas bonitinhas, prepara tudo. O dia que chover muito forte, faz o culto em outro lugar. No Brasil não costuma chover todo dia, né? Só em algumas épocas. E fica aquele culto agradável, não fica aquela coisa quente, né? Outro dia eu pregando na igreja Assembleia de Deus no altar, aqui no Rolos, aqui em Santa Cruz, né? Eu pregando e o cara dormindo aqui, já no banco aqui, eu não sei o que me deu, que sem querer eu bati no púlpito e fez um barulho forte no microfone, o cara quase cai da cadeira, né? Aí ele se assustou e voltou, né, a ouvir a mensagem. Ninguém merece tu tá pregando e o cara tá dormindo. O pastor tinha que ficar com a tiradeira na hora que o nego dormir, pegava ali um microfone e mesmo jogava com a tiradeira mesmo na terra do cara. Porque você tá ali estudando, pregando, mostrando coisas espirituais, coisas boas para a vida da pessoa, e a pessoa tá lá no maior ronque. Mas às vezes aquela fraqueza espiritual, né? Você fica muito tempo sem ir para a igreja, aí tu chega na igreja já se arrastando, o olho já querendo fechar. Quando tu sai da igreja, tu não tem sono nenhum, nem passa a noite toda acordado, né? Mas dentro da igreja dá um sono, é coisa espiritual. Quando a pessoa está muito carregada, na igreja ela nem consegue se levantar. Ela entra dentro da igreja, primeiro que ninguém endemoniado vai para a igreja, né? A pessoa vai ser levada, arrastada. E aí ela é levada e chega na igreja, não tem forças. Realmente o mal tira as forças daquela pessoa, a pessoa começa a se sentir mal dentro da igreja, então você já sabe que pode botar a mão ali, fazer um ciclo de oração para tentar ajudar aquela pessoa ali, né? Tentar não, conseguir ajudar. Muitas vezes você está louvando na igreja, o demônio se manifesta, né? Então tem muita coisa, tem muitas coisas assim que acontecem que o mundo aqui fora não tem noção nenhuma. Porque para eles demônio não existe, né? Para eles Jesus não existe, Deus não existe, o inferno não existe, né? Não existe nada, porque para crer nisso aqui, Deus tem que dar a revelação. Ele tem que revelar o coração. A Bíblia é bem nítida. Ele escreverá suas leis no coração de pedra, quebrará o coração de pedra e escreverá suas leis, tá lá? Oséias prega isso aí. No coração do homem será escrita as leis de Deus, ou seja, toda a existência de Jesus Cristo que nós não vimos, né? Todo acontecimento bíblico, desde Adão e Eva, a gente acredita como verdade plena. E a gente também a gente também sabe que Deus poderia não ter criado Adão, poderia a humanidade ser totalmente certinha, né? Uma vez até perguntaram, será que existe
pessoas. Será que lá no Jardim do Éden não existia um outro casal? Pô, se existisse outro casal, com certeza eles não seriam culpados do pecado de Adão e Eva e seriam puros santos. Procura aí o filho deles aqui na terra para ver se você acha algum. Não tem como, porque Jesus está morrendo pela natureza adâmica. Se existisse um outro mundo, né, teria que existir outro Adão que comeu o fruto, que foi idiota, como a sua mulher, outra Eva, e Jesus ia ter que ir lá morrer para aquele povo também, né? Então, não é isso. E Jesus não socorre a anjos, ele morre pela humanidade, socorre os seres humanos. Ou seja, os anjos que seguiram Satanás estão perdidos, né? Realmente não tem chance, pelo menos biblicamente sabendo que não existe chance para eles. É, Até porque, cara, eles não têm as mesmas tentações que o homem normal. O ser humano aqui é cercado de tentações e consegue muitas vezes agradar a Deus, né? Passa a vida toda buscando a Deus, tem seus erros e tal, mas consegue acertar a vida e agradar a Deus. Enquanto os anjos, eles tinham toda a presença de Deus, tinha tudo, não tinha as tentações humanas, né? Como a gente, com o ser humano aqui tem, carnal, né? Porque não nasceram de uma natureza adâmica. Eles são criaturas de Deus, né? Agora, porque não ficaram satisfeitos com a sua concepção natural ali, com o plano de Deus para a vida deles, eu não sei. Não dá para você entender isso. Talvez um dia entenderemos isso lá no céu. Então, até o meu cachorro eu gostaria de encontrar no céu, cara. Sabe, a gente que tem animal que perde, assim, a gente fica triste querendo voltar no tempo, é uma doideira só. Mas eu sei que todas as coisas, tudo que é a vida, volta para Deus. Todo sopro de vida volta para Deus, né? Vai estar tudo nele ali. Então, gente, tem muita coisa que a Bíblia não mostra, a Bíblia não revela. Tipo, os dinossauros existiam na época dos discípulos ali, ossadas de dinossauro, deveria existir. Mas ninguém perguntou a Jesus, que bicho é esse aqui, né? Da onde surgiu? Como é que é isso? Não. Quando Jesus aparece, cara, o que foi mais interessante para os discípulos, a questão mais interessante era entender, cara, nós estamos diante do Filho de Deus, cara. Eles começaram a perceber que, no início não, mas começaram, quando ele foi chamando, eles só tinham o entendimento assim, é o Messias. Eles só tinham uma visão assim de que, é o Messias. Vamos ver o que dá nisso aqui. E começaram a ouvir os ensinamentos, e os ensinamentos batiam com as bondades de Deus, né? As atitudes batiam com as características de um Deus bondoso, de um Deus da Bíblia, de justiça, padrões de justiça, né? Jesus chega a um ponto de falar para os fariseus, qual de vocês me convence de pecado? Você imagina eu falando isso? Eu ia me tacar várias pedras, eu ia ser apedrejado com um paralelepípedo, né? Mas Jesus tinha uma moral tremenda. E a ponto dos fariseus olhar para ele, pô, esse cara vai lá, a multidão atrás dele e não aproveita nada. Pô, cara bobo, né? Podia aproveitar ele, pegar uma oferta, fazer ganhar poder, né? Tudo é coração humano. Então Jesus ele era um ser que despertava e desperta uma atratividade. Por quê? Porque ele continua vivendo, né? Ele está vivo, ele existe. Ele não morreu ali na cruz, aquele Jesus coitadinho ali. Ele é rei dos reis, ele existe, ele está fazendo sua obra. E muitas vezes você que é um pobre miserável aí, que às vezes está merecendo coisa ruim na vida, Deus vem e mostra seu amor, né? Trata com carinho e com amor ele conquista, né? Então, os ensinamentos de Jesus, eles nos faz bem. Porque, tipo assim, cara, a Bíblia está mostrando para você um caminho perfeito. Um caminho que você, de repente, não vai conseguir seguir esse caminho, né? De imediato, ou você sabe que vai ser difícil. Mas a Bíblia também está te prometendo ajuda. Ajudador, o Espírito Santo para ser seu ajudador, está te prometendo consolo. Cara, o cristão, ele tá perdido aí, tá perdido no mundo, tal, tá vivendo. Mas quando a coisa aperta, quando o calo aperta, para quem tu acha que ele volta? Ele começa, já começa a botar o celularzinho no louvor, já os pagodes já vão para o outro lado, né? Já começa a pensar em excluir as músicas do mundo. É mais ou menos assim.
e já começa a buscar a Deus, rapaz, porque não tem outro conforto, né? Ele sabe exatamente que aquela angústia dele é falta de Deus, falta de alimento. Então ele começa a voltar para Deus. Aí depois que consegue se alimentar, e volta para ser vergonha de novo, né? É assim, é exatamente dessa forma. E esse processo, né, cara, que a humanidade vai passando, vai mudando, né? Até o ponto em que Deus, com amor, consegue te trazer, né? Ele te traz com amor. Ele deixa as 99 ovelhas e vai atrás das que se perdem, né? Ele vai atrás daquela mesmo, aquela que tá toda cheia de carrapicho, aquela ovelha que virou bode, né? Então já tá tem com tanta sujeira que já tem até chifre, né? E ele vai atrás lá e ele traz com o seu amor. Então, galera, ficamos com mais uma mensagem, né? E com algumas palhaçadas também, como sempre. Mas estamos aí. Que Deus abençoe. Boa noite a todos.